Olá, telespectador ao redor do mundo, eu saúdo a sua fé. Que você vença hoje, vença amanhã e vença sempre no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Deus tem algo importante para a sua vida no dia de hoje. Creia no poder de Deus, na unção do Espírito Santo. Creia que o Senhor está resgatando a sua família, resgatando os seus bens para glorificar o nome dEle. Entenda, os tempos e as estações precisam passar em sua vida para que se concretize o amor de Deus, a presença de Deus em sua vida. Nada é por acaso, Deus consegue colocar todas as coisas ajustadas para o bem maior. Entenda, aquilo que você está passando hoje, sim, é fruto e pode ser fruto da presença de Deus em sua vida. Mesmo as situações mais difíceis, mesmo as situações mais adversas, ainda assim o Senhor tem o domínio da sua vida. Por isso glorifique a Deus, eu saúdo a sua fé para que a sua fé cresça forte no Senhor Jesus Cristo. Permita que o amor de Deus ele vá entrando em sua casa, em seu coração. Através dessa mensagem que você sinta o impacto da glória de Deus. Através dessa mensagem que você viva a presença de Deus. Através dessa mensagem que você sinta a autoridade do Senhor em seu coração, envolver o seu espírito e a partir daí você poder falar novas línguas no Espírito Santo. Através dessa mensagem que as curas divinas que vêm de Deus recaem sobre a sua vida no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Mas há alguma coisa importante para a sua vida hoje. Há alguma coisa que você precisa fazer no reino espiritual divino para que sua vida de fato haja uma mudança. Espere no Senhor e ainda assim é o melhor. Esperar é muito difícil. Esperar é uma situação muito complicada e difícil. Mas entenda, a Bíblia diz assim: esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Uau! Esperar com paciência é algo que requer de fato ser espiritual. Ninguém espera com paciência se não for uma pessoa espiritual em Deus. Então, se você está esperando com paciência, isso agrada ao Senhor. Isso agrada a Deus. Os seus problemas, as suas dificuldades, as suas dores que você tem enfrentado, ainda assim, o Espírito Santo tem algo a falar a respeito disso. Espere um pouco no Senhor, quero trazer essa palavra de confiança da parte de Deus para a sua vida. Sim, você está passando por uma situação difícil em seu casamento, Deus tem solução. Você está passando por uma situação de enfermidade, o Espírito Santo quer te ajudar a encontrar cura nele. Entenda, o Senhor está agindo através de você. Mas há uma pergunta que Deus quer fazer para o seu coração. O que você está refletindo? O que você tem refletido da sua vida? Eu não falo refletir em memorizar, em pensar, em raciocinar. Não é esse refletir, não é sobre uma reflexão. Não, é refletindo, espalhando uma luz. É atraindo essa luz e levando essa luz para algum lugar. Há um astro, lembre-se desse astro que é a lua. Nós aprendemos que ela não tem uma luz própria. Ela adquire uma luz e reflete essa luz. Sim, nós também somos astros espirituais. Nós não temos luz própria, mas o Espírito Santo gera a luz do Espírito de Deus, gera a luz em nossa vida. O Espírito Santo de Deus gera a luz da própria luz, que é Jesus, e nós conseguimos refletir essa luz. E por isso vem essa pergunta: o que hoje você tem refletido? O que hoje você tem transmitido? O que de fato tem saído de você para alguém? Entenda, isso é muito importante para a sua vida. É onde você vai começar a entender espiritualmente que você consegue através do Espírito Santo, não sozinho e sozinha, não através de bruxarias, você recorrendo a bruxos para fazer alguma coisa. Porque talvez o bruxo, você pague para um bruxo. Sim, é assim. Você paga para um bruxo, ele corre para o reino espiritual maligno, os espíritos malignos aceitam aquele sacrifício, supostamente te ajuda, mas depois te cobra muito caro. Cobra a tua família, cobra os teus bens, cobra a tua vida, te leva para o inferno. A bruxaria te leva para o inferno.
Eu não estou falando dessa reflexão espírita que diz que você pode se encarnar e reencarnar. Não, não. Eu estou falando da luz do Espírito de Deus. Como você tem refletido essa luz? O que de fato você tem refletido? Como tem saído da sua vida o poder de Deus, a luz de Deus para você e para os outros? Lembre-se que lá em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18, fala algo importante para nossas vidas. Que nós agora com o rosto não mais como de Moisés, mas com o rosto descoberto, refletimos a mesma imagem, a imagem exata de Cristo Jesus. Uau! Essa imagem nós conseguimos refletir. Lembra que eu falei da lua? É um satélite natural. Ele reflete a luz do sol. Sim, entenda isso. É como se você, através agora do conhecimento da palavra de Deus, você começasse a refletir essa luz de Deus para as pessoas. No seu trabalho, o que você tem refletido? Como as pessoas têm te visto? Na sua família, como as pessoas têm te visto? Na sua escola, na sua faculdade, na sua sociedade, ao redor da sua casa. Como alguém tem olhado para você, mas você está tão ocupado nas coisas da terra que você esquece de refletir a glória de Deus. Quando você começa a refletir a glória de Deus, a própria glória que está em você, que você começa a refletir essa glória, a própria glória cuida de você. Significa dizer que a glória de Deus, quando você começa a refletir, ela também começa a expelir a doença de você. Ela começa a tirar o câncer de você. Ela começa a tirar a depressão de você. Ela começa a tirar a solidão de você. A glória de Deus, quando você começa a refletir, ela vai tirar toda a tentativa do mal contra a sua vida. Porque agora é o próprio Deus em você, agindo em você, através de você e saindo de você para tocar alguém. Uau, isso é verdade. Então observe o que está escrito em Hebreus, no capítulo de número 1. Versículo 1 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade das alturas. Ok, nós queremos nos concentrar aqui no versículo da palavra de Deus, onde diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Ou seja, o Filho é Jesus, ele é o resplendor, ele que expressa, ele que traz a luz. E diz, é a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus. Não há injustiça, ingratidão. Não, tudo é exato com Jesus. Não há tristeza, não há dor que Jesus não resolva. Porque é uma exatidão, a expressão exata do próprio Deus está em Jesus. E lembre-se que eu acabei de falar em 2 Coríntios, capítulo de número 3. Sim, você pode pesquisar, versículo 18 diz que você deve refletir na mesma imagem, uma imagem exata, como que de Cristo. Refletindo como um espelho essa imagem, a glória do poderoso agora sustentada dentro de você, em você, para você e para alguém. Então como você está expressando essa imagem? Entenda aqui o versículo de Hebreus, diz assim que o Filho, ou seja, Jesus é o resplendor. Uau! Ele é o resplendor da glória. Resplendor da glória de Deus. Ou seja, o poder, a potência, a cura, a libertação, está tudo em Jesus. Ele diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Significa dizer que é capaz de um homem e a mulher refletir uma glória igual à que de Jesus. Há um versículo que eu falei de Coríntios, diz que você agora refletindo na mesma imagem.
na mesma imagem, uma imagem exata de Jesus. Mas o que você tem refletido? O que você tem mostrado para as pessoas? Que tipo de evangelho você tem vivido? Sabe aquele evangelho de ou o evangelho de glória, aleluia, ou o evangelho da imagem exata de Jesus? Também tem aquele outro evangelho: eu sou cristão, eu creio, mas eu vou para a festa porque eu quero a minha vida. Qual a imagem que você tem refletido? Ou aquele: meu Deus, socorro, eu estou precisando de ajuda. Reflita o mesmo evangelho, a mesma luz. Quando a luz do Senhor Jesus entra no seu coração, sim, por mais que você esteja com doença ou com enfermidade, você começa a transmitir a autoridade divina por igual. E é possível a pessoa estar doente e ser amiga de Deus. Existem pessoas que dizem que os crentes não ficam doentes. Sim, eles ficam doentes. O crente fica doente. É possível um crente ter uma enfermidade? Sim, mas na mesma proporção que é possível, há possibilidades infinitas diante de Deus de o crente refletir a mesma imagem com a de Jesus. É possível você refletir para a sua família. Sabe, eu conheço pessoas cristãs que dizem: eu pergunto, como você está pregando a palavra de Deus para a sua família? Eu estou pregando pela minha vida. Ok, e o que a sua vida tem refletido para a sua família? Como você tem transformado a sua vida e a vida dos seus familiares refletindo na mesma imagem, uma imagem exata? Entenda, Jesus, a Bíblia diz que ele é a expressão, o resplendor da glória de Deus, uma expressão exata do seu ser. Se você for olhar e pesquisar, tiver um pouquinho de paciência e esperar o Espírito Santo te explicar, você vai ver em 2 Coríntios 3, e você também vai ver em Efésios capítulo 1 e capítulo 2, que agora você se torna como que igual a Jesus em resplendor de glória, como que igual a Jesus em autoridade divina, porque você agora é transportado para o reino espiritual divino e você reflete essa glória. Por isso que eu perguntei o que você tem refletido, não de reflexão mental, mas refletido de luz para as pessoas. Não, eu sou luz, ok. Se você de fato é a luz do Senhor Jesus Cristo, como isso tem exprimido, processado, levado para alguém? De que forma a glória de Deus tem se manifestado? Entenda, aquilo que você passa é para se tornar um testemunho. A dor que você sente é para testemunhar para uma outra pessoa que está sofrendo uma situação parecida ou igual à sua. Agora, o que você vai fazer a esse respeito é o que vai importar diante de Deus. Existem pessoas que estão passando por doença e enfermidade e ali elas estão glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor. O que você tem feito? Esse é o entendimento da glória de Deus. A imagem exata que você tem refletido. Sim, você tem refletido preocupações. Você tem refletido a angústia, a solidão. Meu Deus, me desampararam. Meu Deus, me deixaram e agora socorro. Reflita a glória de Deus. Permita que a glória de Deus encha você e não só encha, transborde de você, saia de você para as pessoas e que todo mundo possa ver que de fato você está passando por uma doença, uma enfermidade e vencendo porque você reflete a glória de Deus, porque você está refletindo a unção do Senhor, porque você fala em línguas estranhas e falar em línguas estranhas é um cumprimento da glória de Deus. Você fala em línguas estranhas e você reflete essa glória para as pessoas. Permita que na sua faculdade descubra que você é cristã, que você é cristão. Não seja um cristão em cristã baseada num entendimento solitário. Compartilhe a presença de Deus. Permita que a sua esposa, o seu esposo, saiba que você ora nas madrugadas. Dobre o seu joelho. Ele lá fora ou ela lá fora, dobre os seus joelhos. Reflita essa glória. Tenha a força do Senhor Jesus Cristo em você. Não seja fraco ou fraco espiritualmente. Recorde-se, a Bíblia diz que é na fraqueza que você se torna forte. Há uma fraqueza hoje em você, pois a glória de Deus está agindo agora. Você deve refletir essa glória de Deus. Não permita que a sua mente fique trabalhando o tempo todo contra o teu espírito.
Não permita que sua mente fique dizendo: não vai dar certo, eu fracasso, eu sou fracassada. Reflita a glória de Deus. Permita que a glória, a essência do Senhor Jesus Cristo, possa ser refletida através de você. Sim, há algo real aqui. E essa realidade aqui, o Espírito Santo quer transformar você. Não é um cristão de igreja, mas sim uma cristã e um cristão de transformação de vidas. Primeiro vem da sua. Primeiro eu devo conservar na minha vida a essência de Deus. Refletir a essência de Deus primeiro em mim, depois de mim para os outros. O que você tem refletido? Essa é a primeira etapa da mensagem que nós iremos falar em alguns dias depois. O que você tem refletido? Nós também falaremos depois como refletir a glória de Deus. Como você deve refletir a glória e a presença do Senhor Jesus. Mas entenda, nada veio de graça. Até a sua salvação, que hoje é de graça, ela custou um sangue, ela custou um preço. Glorifique a Deus por esse preço e honre o preço da graça. Honre o preço que foi pago pela sua salvação. Honre o sofrimento que Jesus passou por você. Não desonre Ele em xingos. Não desonre Ele em descrença. Não desonre Ele em farra, em folia. Não desonre Ele em bebedeiras, em prostituição. Não desonre a graça de Deus. Permita que essa graça venha refletir de você aos homens, às mulheres. Pessoas precisam dessa graça. Talvez hoje, não mais que hoje, você esteja precisando dessa graça. Eu decreto e declaro sobre a sua vida a autoridade da graça de Deus sobre você no nome de Jesus. Sim, que o Espírito Santo venha fluir de você. Que todo mal, que todo espírito maligno geracional ou espírito de enfermidade se encontre agora com a glória de Deus que há em você e seja expelido de você no nome poderoso de Jesus. Que a presença de Deus agora toque em toda ferida que você vem sentindo de relacionamento. Todo relacionamento mal sucedido que você teve, um relacionamento mal sucedido, eu decreto e declaro a partir de hoje, o relacionamento será estabilizado pela presença da glória e do esplendor de Jesus, no nome de Jesus. Eu decreto e declaro que o seu filho irá voltar das drogas para sua casa e aceitar Jesus como um Salvador. Eu decreto isso no nome de Jesus. Que o esplendor da glória de Deus saia de você e toque nas pessoas. Mas primeiro, é preciso você receber esse esplendor. Espere pelas próximas mensagens. Você entenderá, você verá como fazer isso pela palavra de Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida.